Os Estados Unidos realmente enviaram pessoas à Lua? Ou foi tudo uma invenção para o país ganhar a corrida espacial contra a União Soviética? Teorias da conspiração sobre esse período não faltam. Existem até mesmo rumores de que os dois lados esconderam segredos sobre os trabalhos realizados. Essa mulher, perdida no espaço, seria apenas a ponta do iceberg, digamos assim? Eu sou Ivan Lima e vou contar essa história e os detalhes que você não vai esquecer facilmente. Para te falar a verdade, eu pensei que a pauta deste vídeo seria simples de fazer. Contar a história da mulher perdida no espaço e pronto. Mas, quanto mais eu pesquisava a respeito, mais informações surgiam. No final das contas, a mulher era apenas uma peça de um imenso quebra-cabeça. E é por isso que eu te peço calma e atenção. Este som que você acabou de ouvir é apenas um dos muitos outros captados pelos irmãos italianos Achille e Giovanni Battista Giudica Cordiglia. E do que eles se tratam? Você pode estar se perguntando. São gravações das mensagens trocadas entre os astronautas e suas bases de comando. Era um hobby dos irmãos durante o final da década de 50 e parte da década de 60 interceptar sinais do espaço. Tudo montado por eles mesmos, com uma antena de rádio no telhado do prédio onde viviam e aparelhos de captação de áudio e escuta. Em 1957, eles até conseguiram interceptar os sinais da cadela Laika, o primeiro ser vivo a orbitar a Terra. Veja, Yuri Gagarin é reconhecido como o primeiro homem a viajar ao espaço e passar pela órbita do nosso planeta. Ele chegou lá no dia 12 de abril de 1961, na nave Vostok 1. Foi um momento de grande vitória para a humanidade e também o que gerou uma das famosas frases da corrida espacial: "A Terra é azul". Mas um ano antes desse feito, em novembro de 1960, os irmãos Giudica Cordiglia afirmam terem captado sinais que não eram comuns em comparação com as que eles já tinham registrado. No mesmo dia, até mesmo o Observatório Radioastronômico de Bochum, na Alemanha, informou que receberam sinais irregulares, em comparação aos que eles já tinham captado dos satélites soviéticos. Além dos sinais, os irmãos italianos também conseguiram interceptar uma mensagem em código Morse, que nada mais era do que um SOS. Durante as análises dos dois, foi possível perceber que a nave estava cada vez mais distante do planeta, se afastando do azul da Terra e penetrando o escuro do espaço. Essa análise abre margem para a hipótese de que várias empreitadas da União Soviética de enviar pessoas para fora do planeta não deram certo. Alguns acreditam que alguns cosmonautas ainda estão na órbita terrestre. Além do SOS, o sinal também era composto por sons de batimentos cardíacos e respiração. Detalhes que foram confirmados por um professor dos dois. Em um documentário de 2007, os irmãos abordaram essa história e ainda falaram que a União Soviética anunciou, 2 dias depois de terem captado a mensagem de socorro, que colocaram em órbita uma nave espacial sem tripulantes e que a nave havia se desintegrado. Parece muita coincidência para o meu gosto, não é? E aqui eu abro um parênteses. A corrida espacial foi muito mais do que uma competição para ver quem chegava primeiro no espaço ou à Lua. Estamos falando da Guerra Fria, época em que os Estados Unidos e a União Soviética tentaram mostrar ao mundo o poder de cada nação e a superioridade nos modelos políticos.
Foi um tempo de investimento em tecnologia, armas e muita propaganda. Então, pense comigo. Seria interessante mostrar ao público os fracassos de cada projeto? E não apenas da União Soviética. Falo dos Estados Unidos também. A prioridade era mostrar que não havia fracassos. E não foram apenas sinais de rádio que foram acobertados. Na década de 1970, surgiram fotos dos primeiros cosmonautas trabalhando anos antes. Fotos que aparentemente foram editadas posteriormente. O governo soviético teria retirado pessoas inteiras de determinadas imagens. Segundo eles, o motivo da remoção seria porque os trabalhadores tinham sido expulsos do programa ou questões do gênero. Uma forma de manter a imagem da nação impecável, entende? É por essas e outras que dizem que o programa espacial é recheado de mentiras. Bom, no dia 12 de abril de 1961, quando Yuri Gagarin foi ao espaço, os detalhes do voo dele também foram captados e registrados pelos irmãos Judica Cordiglia. As gravações mostram conversas entre a base de comando no solo terrestre e a nave do cosmonauta. Yuri deu a volta no nosso planeta em 1 hora e 29 minutos. Quando retornou, foi recebido como um herói da União Soviética, chegando a receber a medalha da Ordem de Lenin. E enquanto ele é reconhecido como o primeiro homem a ir ao espaço, Valentina Tereshkova é dita como a primeira mulher a fazer o feito em junho de 1963. Mas será mesmo? Nesses poucos segundos de áudio, uma mulher diz em russo que está com muito calor, que tudo ao redor dela está quente e que é possível ver uma chama. O áudio pessoal é de 23 de maio de 1961, um mês após o feito de Yuri. Pouco antes, no dia 5 do mesmo mês, os Estados Unidos tinham conseguido enviar Alan Shepard para fora da Terra, para que ele fosse o primeiro americano a conseguir o feito. Só que a União Soviética já estava pensando em outros projetos. Ao que parece, a mulher perdida é justamente a primeira a ir ao espaço. Alguns dizem que o nome dela era Ludmila Tokov, mas não há registro que confirmem essa informação. E a missão ocorria nos conformes, tendo até mesmo feito a órbita na Terra como esperado. Mas deve ter acontecido algum problema na reentrada enquanto a nave retornava para a atmosfera terrestre. E o único suposto dado que temos a respeito é o áudio da comunicação entre ela e a base soviética. Especula-se que a astronauta tinha passado uma semana inteira no espaço e que o suprimento de oxigênio da nave estaria quase esgotado. O áudio dá a entender que a nave estava ganhando calor rapidamente. É possível que ela estivesse sendo queimada viva. Ao final, ela começa a falar com a voz embargada, provavelmente com consciência de qual seria o destino dela ali. E então, silêncio. 3 dias mais tarde, em 26 de maio, o governo soviético, coincidentemente, anunciou que uma nave havia retornado à superfície. As informações divulgadas por eles informavam que a nave realmente tinha sido queimada, mas eles negaram que houvesse alguém dentro. Esse é o sinal mais famoso captado pelos irmãos. Só que não foi o único fato assustador dos chamados cosmonautas fantasmas. Entre 1960 e 1964, os dois alegam ter captado um sinal de uma nave saindo do curso previsto, um áudio de um cosmonauta sufocando até a morte. Outro de uma pessoa que perdeu o controle da nave e acabou indo parar no espaço profundo. E até mesmo
o caso de uma nave que ricocheteou de alguma forma na atmosfera e voltou para o espaço. As tragédias continuaram, até mesmo depois do voo bem-sucedido de Valentina Tereshkova. Ela conseguiu dar 48 voltas ao redor do globo e ficou em órbita por 71 horas. Se você pensa que foi fácil, está bem enganado. É uma situação extrema, digamos assim, que fez com que ela sentisse náuseas, desconforto psicológico e até dores no corpo. Um contexto que poderia ter tirado a vida dela ao voltar para a superfície. A nave dela, chamada de Vostok 6, ficou sem comunicação com o comando da missão, enquanto ela fazia a reentrada. Valentina foi ejetada e continuou o percurso até o solo de paraquedas. Ela diz que quase caiu em um lago, e caso isso tivesse acontecido, talvez não tivesse forças para nadar até a margem e morreria afogada. Assim como Yuri, Valentina Tereshkova se tornou uma heroína soviética, a primeira mulher a viajar ao espaço. Ou, como eu falei, talvez a primeira mulher a ter sucesso em uma viagem ao espaço. Longe de mim desmerecer o mérito dela, mas é que tudo pode muito bem ter sido uma propaganda, assim como dizem que foi com Neil Armstrong, quando ele se tornou o primeiro homem a pisar na Lua. Alguns estudiosos dizem que seria impossível esconder segredos russos como esses, ainda mais depois da queda da chamada Cortina de Ferro. Até porque, se os Estados Unidos tivessem tomado nota desses fracassos, seria muito interessante divulgá-los ao público. No que você acredita? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de deixar o like e assinar o canal. Até a próxima.